sendo imposto agora. Vacinas estão nesse ponto. Eu não vou levar a sério nenhuma vacina até ter um estudo científico publicado, dando os números de quantas pessoas foram vacinadas e como a coisa andou. Até lá pode ter o país que for testando. A mesma coisa para curas. O caminho mais curto para arrumar uma cura agora é pegar um remédio que já funciona para outras coisas, e a gente já sabe que é seguro em humanos, mas eu só vou olhar para eles quando a gente tiver o que acabou de sair, por exemplo, com a lopinavir e mais uma outra droga que são antivirais contra o HIV. Testaram com pessoas sendo tratadas para Covid, deram esse medicamento anti-HIV para elas e saiu um estudo muito grande agora, publicado em boas revistas internacionais, com todas as pré-condições, onde eles testaram em pessoas que... Eles testaram sem saber quem estava sendo tratado, para depois ver se o tratamento funciona, trataram um grupo e não trataram outro, para ver se o medicamento funciona, para ver se tem o efeito placebo e por aí vai. E o que publicaram foram todas as condições. As doses foram essas, funcionou nesse momento, e a única diferença que vimos é que nos casos mais graves, ele encurtou a estadia das pessoas na UTI em 5 dias. Então esse já é um medicamento que a gente sabe como funciona, já dá para aplicar. Sabe-se quais são as doses, tem um estudo grande, com várias pessoas mostrando que funciona, e não salvou muitas vidas, mas encurta a estadia das pessoas na UTI, que já é um ganho enorme quando não se tem leitos de hospital. A cloroquina não está nesse ponto. Tanto a cloroquina quanto a hidroxicloroquina estão ainda nesse... Vamos ver, deve funcionar, deve ser bom, mas os experimentos publicados até aqui não tiveram esse tipo de controle, de dar para um grupo, não dar para outro, testar doses diferentes. Então, ela ainda não foi demonstrada dessa forma. E, teoricamente, é uma coisa para a gente ver em menos de uma semana, porque pacientes para se testar não faltam, centros testando a cloroquina não faltam. Então, eu, como cientista um pouco cético, esperaria um grande estudo saindo dentro da próxima semana ou duas falando isso. Enquanto não tiver esse estudo, para mim, não é um tratamento. Pode ser que funcione, tem N hospitais testando para ver quais são as condições, mas eu esperaria esse tipo de estudo sair para poder se comparar e saber como que é. Nilce, com você. Em todo cenário que o Átila descreve, a gente vê a ciência como única saída, né? A ciência salvando a gente. E eu acho que essa preocupação ele já até apontou no nosso primeiro bloco aqui, é uma preocupação que Leon e eu temos o tempo todo no nosso canal, que é a valorização da pesquisa, da ciência nas universidades, mas também como prática de vida do brasileiro mesmo, né? Esse entendimento de que a gente precisa urgentemente fazer um investimento na ciência, na educação e na pesquisa. Átila, o que seria o melhor cenário para o Brasil hoje? Como o Brasil deveria estar nesse momento para a gente ter um pouco mais de tranquilidade para lidar com essa doença agora? Qual que seria o cenário utópico ideal para a gente? E eu vou emendar a pergunta da Nilce perguntando o que a comunidade científica brasileira tem feito de relevante na pesquisa da Covid e o que ela poderia ter feito mais se não fosse essa mentalidade de que ciência é supérflua, de que esse gasto pode ser cortado. A ciência é uma infraestrutura que ela é fácil de você descartar e não ver os efeitos a curto prazo. Isso vai acontecer depois, ela é infraestrutura, né? Você vai reduzindo o fomento dela e não vai sentir falta até uma situação crítica como essa de agora, infelizmente. Acho que o melhor cenário que a gente poderia ter agora é, primeiro, importar testes, todos os possíveis para poder andar com a coisa, mas segundo, já dar capacidade para centros de pesquisa brasileiros poderem fazer os testes também, porque mão de obra qualificada não falta no país, falta reagente e dinheiro para manter a infraestrutura funcionando. O próximo passo seria estar testando justamente quais são os tipos de medicamento, quais são as saídas, possíveis vacinas, condições sociais e outras coisas que ditam isso, né? A gente está vendo um desprezo mundial por ciências sociais e humanidades, por exemplo, mas é quem teria toda a condição de apontar para a gente agora quais são as favelas que são mais vulneráveis, quais são as pessoas que estão mais Inclusive, um assessor na linha de reta. presidencial recomendou que pesquisadores de humanas virem confeiteiros, né? Eu gostaria de alguns desses confeiteiros para me dar esses dados, porque eu preciso deles para poder fazer uma estimativa do que está acontecendo aqui. Então, eu espero... O melhor cenário para mim, sendo muito realista, seria, no mínimo, renovar o respeito por isso. Como eu disse, é complicado no momento em que tem pessoas que estão na pós-graduação abrirem mão do projeto delas para fazer parte dos testes agora e terem uma bolsa cortada numa hora dessa. Eu sei que o país não está num momento favorável para pôr dinheiro em nada, mas uma vez que a gente já formou essas pessoas, é literalmente jogar pela janela. Como é jogar pela janela um profissional de saúde que não tem equipamento de proteção para trabalhar, como o próprio ministro da Saúde fala e como ele está tentando garantir que não aconteça. Pessoal. Voltando a uma questão um pouco mais técnico-científica aqui, você falou que o vírus aparentemente não está sofrendo mutações, né? E que aparentemente quem é infectado uma vez ganha imunidade, né? Não vai ser infectado novamente.
E uma das teorias alternativas que têm sido propostas ao isolamento social horizontal deixa o pessoal circular e eles vão pegar o vírus e vão ter imunidade e acabou o problema, né? Por que isso não funciona? E se você ganha imunidade depois de infectado, para que a gente precisa de uma vacina? Se no ano que vem todo mundo já vai estar imune, ou a maior parte da população já vai estar imune a esse vírus? É tudo uma questão de tempo, que é o que eu falei que é o mais urgente. A gente tem 2 ou 3 meses para isso acontecer. Então, embora seja nos idosos que a letalidade seja alta, mesmo entre os mais novos, o índice de hospitalização é muito alto. E alguém com 30 anos com diabetes ou com hipertensão entra num risco de morte muito mais alto e não é alguém que numa vida normal era descartável, como se trata às vezes, o idoso vai morrer, mas ele já ia morrer esse ano mesmo. Isso às vezes é dado como um sacrifício necessário, né? Mas alguém com 30 anos com hipertensão não vai morrer esse ano, não tem por que morrer. Todo mundo aí estaria se expondo, mesmo crianças com leucemia, crianças que fizeram transplante de órgãos, crianças que têm asma, uma série de problemas respiratórios, são vulneráveis e têm grande chance de morrer, sim, se pegarem a Covid, ou pelo menos mais chance do que com uma gripe normal. Então, é um risco grande para várias parcelas da população, não só os grupos de risco clássicos, que são os idosos. O intervalo de tempo em que isso acontece é muito curto, e essas pessoas têm que ser hospitalizadas do mesmo jeito. A gente tem pessoas de 20, 30, 40 anos sendo hospitalizadas no mundo inteiro. Então, a chance dessas pessoas morrerem é menor, mas a necessidade delas serem hospitalizadas ainda é alta, chega a 20%. E aí vem um outro problema, porque se você tem alguém de 30, 40 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e alguém de 70 anos tendo que ser hospitalizado e entubado, e os dois precisam do mesmo respirador, quem vai ter a prioridade? O protocolo médico internacional a prioridade é de quem tem mais anos de qualidade de vida. É de quem vai viver mais tempo e tem mais chance de se recuperar do tratamento. Então, a saída mais ética internacionalmente decidida é que na falta de leito hospitalar, se uma pessoa tem que ocupar e você tem 2, a pessoa mais nova e tem mais chance de recuperação é quem entra. Já é uma escolha que a Espanha está tendo que fazer, já é uma escolha que a Itália teve que fazer. São 2 países onde os mais novos que não vão morrer, quando são hospitalizados, estão tomando o leito de um idoso que vai morrer. Então, mesmo expondo eles agora, se a gente tivesse uma infraestrutura hospitalar para atender todo mundo, até seria conversa. Como não tem, como a infraestrutura hospitalar é 50, 30 vezes menor do que a demanda pode ser se todo mundo pegar, e esse é o grande trunfo do estudo que fez a Inglaterra mudar de direção, é porque eles viram que o sistema hospitalar deles não ia dar conta disso. Para você não obrigar os médicos a fazerem esse tipo de escolha, o melhor que você faz é manter todo mundo em casa. Olha, peraí, já vou passar a palavra para vocês. A gente ganhou 10 minutos da relevância da entrevista, audiência altíssima, estourando no Twitter. Estou recebendo milhares aqui de elogios, de perguntas. A gente vai tentar dar conta de tudo. Vou pedir para Mariana falar, Fabiana, e aí a gente continua. Tá, vamos lá. Átila, nos últimos, do começo dos anos 2000 para cá, o mundo viveu várias epidemias e surtos graves, né? A gente teve a SARS, a MERS no Oriente Médio, Ebola na África, a Zika aqui também no Brasil. Em pouco tempo, muitas epidemias graves com vários mortos. Você acha que a gente está vivendo mais epidemias? A gente pode dizer que o mundo tem vivenciado mais epidemias e a gente pode esperar algo ainda pior do que a Covid, você acha? Sim. Nós vivemos num mundo mais conectado, mais urbanizado, mais empilhado e tumultuado, com mais convivência com animais silvestres, com mais degradação ambiental, com mais pessoas vulneráveis que fizeram transplante, outros tipos de tratamentos médicos, com mais pessoas empilhadas em prisões, mais em favelas. Idosos. Então, vulnerabilidades abundam. Por isso, quase toda nova doença que circulou é justamente uma nova... Aliás, quase toda doença infecciosa que aparece é uma nova doença que saltou para humanos, como Zika, como dengue, como a febre amarela saltando de novo para pessoas, como é a Covid, como podem ser várias outras. Então, sim, nós criamos condições de vida modernas que transmitem os vírus. HIV não tinha como ser transmitido antes de ter centros urbanos, uso de drogas injetáveis e outros hábitos. Hepatite C também, hepatite B e uma série de outras viroses recentes e doenças bacterianas.
Sim, e tem potencial para novas virem, tem potencial para outras, inclusive piores. A gripe aviária é uma dessas que a gente teme muito, porque ela seria um problema mais seríssimo se acontecesse, e já dá para ver que a gente estava despreparado para uma gripe dessas. Eu realmente espero que uma das lições mais fortes seja essa, inclusive, né? A Coreia do Sul, Singapura são os países que estão agindo mais bem agora, porque já tinham tido um contato com uma doença dessas antes. Eu espero que isso ensine para a gente, porque vulnerabilidades a gente está tendo cada vez mais. Marcelo? Átila, tudo bem? Falou nas pessoas empilhadas em prisões. Aqui nos presídios de São Paulo, 7 a cada 10 presos não recebem sabonete quando eles necessitam. 8 em cada 10 prisões não têm equipe básica de saúde. Né? Tem os funcionários, tem os agentes penitenciários, cozinheiros, etc., que precisam ir e voltar todo dia. O que pode ser o impacto da Covid no sistema prisional e o que seria uma medida adequada para lidar com isso? Impacto pode ser enorme, com muita gente infectada, talvez menos letal porque são pessoas que estão numa faixa etária menos vulnerável do que os idosos, geralmente são pessoas mais novas. Melhores saídas, eu acredito que o Drauzio Varela teria muito mais condições de responder do que eu. Só lembrando que a gente tem muita tuberculose nas penitenciárias também, né? Já tem uma série de outras coisas empilhando. O que eu vejo outros países fazendo, e eu não estou dizendo que isso é viável no Brasil, ou que é o que devia ser feito, é diminuir a população prisional temporariamente. Tá? Os Estados Unidos teve que soltar pessoas por ofensas menores para aliviar prisões. Estão tentando acompanhar crimes agora, mas não vão prender pessoas por crimes mais leves. O Irã soltou as pessoas das prisões. Eu não sei dizer se isso é factível aqui. Estou longe de ter a competência de saber recomendar esse tipo de coisa, mas de fato é um problema sério e de alguma forma tem que ser encarado. Átila, queria voltar um pouquinho na questão que o Ayrton colocou de se as mais pessoas pegarem a doença, vai diminuir o número de suscetíveis e assim talvez a gente diminuiria o surto, né? Você falou que um dos principais problemas é que a gente não tem tempo para isso, né? Porque seria uma epidemia concentrada. Mas a gente ainda não tem evidência também se essa imunidade seria permanente, né? Eu queria que você explicasse um pouco essa diferença. Assim, tem doenças que se a pessoa pega uma vez na vida, ela nunca mais se infecta. Tem outras que ela pode se infectar várias vezes. A gente tem algum indício de qual é a cara desse novo coronavírus? Provavelmente a pessoa fica com uma imunidade temporária e às vezes por causa de alguma mudança na cepa ela pode pegar e aí o que criaria várias ondas, não sei. A evidência que a gente tem nesse momento é que quem pegou não pega de novo. Nunca na vida. Uma vez que está imune, não dá para saber se é nunca na vida porque quem se curou há mais tempo foi há 1 mês e meio. Então, em 1 mês e meio a gente sabe que essas pessoas não são reinfectadas. O precedente que a gente tem de vírus próximos é que as pessoas podem ser infectadas depois sim. Então não tem nem como a gente contar nesse momento que vai chegar um ponto em que está todo mundo imune e o vírus não circula mais. Mesmo a varíola, que estava todo mundo imune para o resto da vida, como é um vírus que circula pelo ar também, continua circulando por muito tempo, encontrando as pessoas vulneráveis. Átila, voltando ao mundo que nunca mais vai voltar a ser o que era antes e que provavelmente não vai deixar muitos de nós dormirmos esta noite, a questão dos viajantes, né? Você falou, vamos culpar os viajantes. Você imagina que a gente vai viver num mundo muito mais transformado em aldeia de novo, apesar dele ser, hoje em dia, ultra conectado pela tecnologia, pelas soluções que têm de ser globais, pelas experiências de outros países, ou que a gente vai poder voltar a circular livremente pelo mundo num espaço de tempo razoável? Eu vou dar como espaço de tempo razoável daqui para o fim do ano. Daqui para o fim do ano eu acho muito difícil de a gente voltar a ter circulação de pessoas como a gente via antes. As companhias aéreas todas estão tendo que se preparar para um cenário de que poucos voos vão acontecer dentro de um futuro próximo. Porque nenhum país quer uma reintrodução do vírus e quer um foco novo da doença começando. Então, pelo menos no futuro próximo, a gente vai ter circulação restrita sim. E nesse sentido, a gente deveria ter coibido a realização do carnaval nos termos em que a gente viu, com aquela quantidade de gente, e a gente deveria ter quarentenado quem foi para a Itália, quem foi para a Europa no carnaval? Dentro do que o Brasil estava testando e monitorando, não se tinha casos no Brasil até o carnaval. Pode ser que já tinha gente infectada aqui, foi um erro e a gente vai reconstruir depois, mas dentro do que os agentes de saúde podiam testar e acompanhar e tomar as decisões deles, não se tinha casos no Brasil. Sobre parar e quarentenar todo mundo não é factível no fim das contas. Tanto que a gente estava preocupado com pessoas vindo da China com o vírus e quem trouxe o vírus para cá veio da Itália e veio dos Estados Unidos depois. Em muito pouco tempo os Estados Unidos virou outro foco.
Inclusive é uma coisa que eu não sei se o Brasil ainda permite a ida e vinda de pessoas dos Estados Unidos, acho que era um dos únicos países que a gente não tinha restrito, mas já demorou para fazer isso porque é um foco, é o epicentro da Covid. Inclusive hoje. de brasileiros em outros países, você acha que a gente tem de restringir? Não, esses não, porque se a gente restringe o movimento dessas pessoas, elas vão fazer esse movimento de uma forma que a gente